Fala aí, rapaziada. Estamos aí já a terceira live falando sobre vários assuntos aí, na verdade, que são assuntos bem complexos, né? E que geram muito diálogo, né? Muito, não debate, porque a gente não está debatendo aqui diretamente, mas muitos pontos de vistas, né? Diferentes e que fazem com que a gente mantenha esse assunto aí, vai se estendendo, a gente acaba perdendo a hora. Estamos falando de basquete e da maneira com que o basquete influencia na nossa vida, a importância que existe do basquete na nossa sociedade, as responsabilidades dos atletas diante da comunidade basquete, né? De uma forma em geral, não somente basquete de clube, organizações maiores, né? Que já tem uma estrutura mais organizada, mas sim do esporte em si e dos benefícios que ele oferece à nossa sociedade. Então o assunto é praticamente esse, é basicamente esse. Quem quiser mandar perguntas aí a respeito desse assunto, que tem uma opinião a respeito, podem mandar. Estamos aí com o nosso grande Israel, né? Estamos aí com o filho dele, o Guilherme, ó, que tá aí. Participa, Guilherme, manda mensagem aí e a gente vai trocando ideia. E a gente está tocando nesse assunto, né? Que é um assunto, como eu disse, muito extenso, né? Que abre muitos campos para muitos outros assuntos, outros aspectos, pontos de vistas. Mas na verdade são opiniões, são ideias, pensamentos que são individuais, são pessoais e que não estamos aqui afirmando nada e nem dizendo o que seria o ideal para todo mundo. Estamos simplesmente expressando a nossa opinião com relação ao normal qualquer e que não estamos querendo aqui estabelecer o ideal para nada. Simplesmente estamos batendo um papo. Eu cheguei. Fala aí, fala aí. Tu queria falar alguma coisa? Está cansado? Estamos aí. A conexão não está muito boa. Aí voltou agora. Agora, foi. Agora foi. Você estava. Agora foi. Está correto? Tá meio. Agora, Alô? agora acho que foi. Israel, É, foi. Vai. Israel, o que você acha de a gente partir Sim. para nossas perguntas, senão a gente vai se aprofundar cada vez mais? Então, temos algumas perguntas. Não, vê aí. Pode ir. Acabamos respondendo um montão de perguntas das que estavam aqui. É. Então. Deixa eu escolher aqui algumas perguntas que não estão, que ainda não foram abordadas dentro do nosso assunto, né? Essa eu acho que é interessante. Qual foi a importância do esporte na sua profissão, assim, para você adquirir os recursos necessários para você entrar dentro da faculdade? O esporte teve alguma relação com isso ou não? Foi como eu disse anteriormente. Eu fazia educação física num clube, no clube, e esse clube me trouxe a imagem de um treinador. E eu vendo a imagem daquele treinador, eu me vi, era meu espelho aquilo ali. E eu vi
um homem de sucesso, mas não é o sucesso, é o sucesso que nós estamos falando, do estar onde ele está. Foi o Tião Mendes, que eu gostaria até de saber se ele está entre nós ainda. E Tião me trouxe isso. Então, o esporte, quando eu cheguei na faculdade, foi tudo mais fácil para mim. Não que eu não entrei com bolsa de estudos, porque era Universidade Federal, não tem bolsa, né? Hoje em dia, eu acho muitíssimo, eu continuo fazendo as contas. Agora, o que eu quero? Esporte dentro da faculdade foi isso. Eu estava já envolvido com essa coisa. Mas, como eu te disse, se eu tivesse mesmo a chance de ter estudado, oportunidades como A conexão parece que não está muito boa, tá com dificuldade aí, tá cortando. É, não dá, tá me ouvindo? Agora Tá, né? tô. Mas chegou a ouvir, não? É uma parte. Então, no esporte, a gente encontra de tudo também, né? A gente não só encontra coisas boas, não. A gente encontra pessoas do bem e pessoas do mal, né? O que a gente tem que saber é avaliar o que isso vai trazer para a gente. Mesmo as pessoas que têm um pensamento contra a gente, que eu já vi um jogador torcendo para o outro se machucar para ele entrar. Quer dizer, isso não é uma coisa boa do esporte. É o lado ruim do esporte. Mas isso é um problema de cada um. Eu não quero, você e outros, não vamos imitar esse tipo de comportamento. Mas a gente sabe que existe. Né? A gente sabe que existe. Então o esporte me ajudou muito, me abriu portas, até porque eu acho que eu falei para você que eu sabia que o esporte tinha as portas fechadas, esporte de competição, não escolar, não, o de competição de clube, onde cada um puxa o seu amigo. E eu criei meu próprio esporte, eu criei meu local de trabalho, que eu acho que isso é que você também poderia incentivar, até alguns amigos nossos, que você já citou o nome, não cabe aqui, ele criar seu próprio mecanismo de ação. Então, o que aconteceu? Eu sabia que eu não tinha espaço para dirigir nenhuma equipe no Rio de Janeiro, porque ninguém vai sair, só entra aqueles que eles querem. Aí eu criei a São Clemente, a Escola de Samba São Clemente, que eu sou de Botafogo, sou amigo do presidente, e ele permitiu que eu criasse uma equipe. A partir disso aí, eu fui levado para a ABB, criamos uma equipe muito forte, que durante 3 anos fomos campeões, torneio início, um vice-campeonato, 2 terceiros e um 4º lugar. Isso em 10 anos, quer dizer, nós conseguimos construir, eu e os garotos, né, porque eu não construo nada, porque todos foram alunos de escolinhas e se transformaram em jogadores e se tornaram conhecidos também, porque eram ilustres desconhecidos, porque não jogavam em lugar nenhum. Mas na medida em que a gente criou essa possibilidade, assim como eu estou imaginando as escolas de samba, a São Clemente vai ser a pioneira nisso aí, e eu quero a tua ajuda. Nós vamos ter um par de tabela de basquete, a quadra ela pode ser jogada, pode jogar vôlei do outro lado, é uma quadra muito grande, onde pode ser preparada para o esporte, porque ela fica fechada lá a semana toda. Ela só tem ensaio, acho que é terça e domingo, e o resto da semana, o que vai ter? Eu, inclusive, falei com a Federação de Xadrez que eu quero botar. Bota lá
tem mesa, é só trazer os equipamentos, a garotada fica jogando. Custo zero, é 0,800. A quadra vai estar lá, já está lá. A escola de samba não vai viver desse dinheiro de catando. Então, mas ela vai usufruir dos benefícios que vão trazer, que é saber que ela está contribuindo com a sociedade no crescimento de uma juventude. Isso é que é legal. Exatamente. Sabe? Então, essa condição dentro da escola de samba eu tenho. E a gente pode levar isso para outras escolas de samba aos poucos. Aí uma vai gostar, aí lá em Nova Iguaçu tem, a outra na ilha tem, União da Ilha, e vai assim. A Mangueira já tem um espaço dela, que pode muito bem ser utilizado, né? E aí a gente segue com uma nova visão de mundo para essa garotada. Traz para eles a possibilidade deles serem, não atleta, mas de conhecerem o esporte, de falarem sobre o esporte, de estarem, falar contigo, pô, mas aquilo tal, discutir o esporte. Isso é legal. Né? Eu acho que é assim que você chegar, a gente vai falar sobre isso e vamos desenvolver isso aí, que tem que acabar essa pandemia aí e conseguir desenvolver um trabalho sério com o apoio do Roberto, do Renato, lá na São Clemente. O Renato é o presidente, o Roberto é meu amigo de infância também, a gente cresceu junto com 12 anos, então eu tenho assim uma certa liberdade dentro da escola de samba para trabalhar o esporte, entendeu? E aí, a partir disso aí, amigo, é o mundo para essa garotada. Que daqui a uns dias eu estou partindo para Deus, não sei se agora, se é daqui 10 anos, sei lá quanto tempo, mas a gente precisa deixar essas coisas, porque eu não vejo ninguém que eu digo dessa turma que está aí dentro desse sistema, proporcionar isso que nós estamos aqui conversando. Que só quem sabe disso somos nós. Eu, você, o Vitor, o Odilon, o Quebra, e por aí vai. Toda essa turma toda que você convive há muito tempo. Você conhece eles até melhor do que eu. Eu conheço a nível de escola, a nível de... Você não, você convive com eles e sabe da necessidade deles produzirem, né? Eu acho que você falou da Mangueira, eu acho que a Mangueira é um exemplo clássico aí do potencial que tem, né, as escolas de samba de incentivar o esporte, né? Você vê que o Centro Olímpico ali provavelmente é uma iniciativa comunitária, né? Foi o início já ali da própria escola de samba e tal. Acho que a gente pode fazer alguma coisa parecida. Agora, seguindo com as perguntas, você é conhecido, assim, né? É minha visão sobre você. A minha visão sobre você é que você é um cara que tem muito interesse, né, em gerar oportunidades para pessoas desconhecidas, né? Eu te conheci de uma maneira casual, né, na rua, e outras pessoas também, a história que elas contam sobre você é a mesma, que você simplesmente aparece por conhecer ou por causa do amigo da escola e tal, e vê na pessoa um potencial esportivo e encaminha esses potenciais, esses possíveis potenciais aos clubes, aos contatos que você, enfim, conquistou. E a pergunta é, como você fez tanto contato, né, com tantas pessoas influentes no esporte? Como criou essa relação? É interessante isso que você está me perguntando, porque é uma coisa que você está seguindo, e eu fiz, que nós, apesar de termos vivido numa condição de dificuldades, nós mantivemos um padrão de comportamento e moral, sabe? Eu acho que isso faz com que você se mantenha porque você já disse que você ficava muitas vezes sozinho na favela, eu também ficava, que minha mãe lavava a roupa o dia inteiro,
eu não tinha condições de frequentar um clube, mas jamais nos viram transgredindo qualquer coisa nas nossas vidas ou contra alguém. Então, isso foi me trazendo até a faculdade e até onde nós estamos, que eu sou professor de escola pública. Então, nós nos mantermos com os nossos princípios, não abrirmos mão de nossos princípios. É aquilo que você falou, um monte de gente vem falando coisas nos nossos ouvidos. A gente ouve porque tem ouvido, mas isso não quer dizer que isso seja a maneira com que nós vamos nos comportar, porque eles fizeram isso. Não. Então, a gente cresce criando as nossas casquinhas. Então, a gente se protege, se fortalece e vai para o mundo. E aí o mundo fala assim, pô, não tem jeito. Claro que já tentaram trazer algumas dificuldades que te colocasse em xeque a sua vida profissional ou vida pessoal. Mas isso aí a gente não permite. Não permite porque nós temos princípios, que é isso que faz com que a gente tenha assim, uma liberdade, né? A liberdade é isso, é poder estar aonde quiser e fazer com que as pessoas acreditem até no seu trabalho, porque a quantidade de atletas que passou por mim, que eu fui construindo e tal, não é nada, não fui eu que fiz nada, as pessoas é que estavam abertas àquela possibilidade, eu entro com um pouco da minha sabedoria e o resto é do mundo, é como você, o resto é teu. Eu não fiz nada, não existe nada como outros, eu apenas pude entender que havia uma possibilidade de fazer aquilo. Eu, por exemplo, agora estou querendo montar uma equipe de corrida de rua para São Clemente. Aí as pessoas, mas eu digo, olha só, se você correr pela Nike, pelo não sei o quê, a não ser que você seja patrocinado, mas se você botar só aquela camisa, ganhando ou não ganhando, agora, quando as pessoas veem a camisa de uma instituição que tem credibilidade no samba, né, na cultura, no esporte, que a São Clemente é do esporte há muitos anos, no futebol de areia, desde que foi fundado. Então, opa, peraí, cara, São Clemente está desenvolvendo, assim como a Mangueira. Pô, a Mangueira tem um trabalho, a Mangueira é legal, então isso faz com que você tenha oportunidade, essas meninas que jogavam na Mangueira, que tiveram que sair, chegaram à seleção brasileira, a maioria delas. Por quê? Porque é uma instituição forte que apoiou o projeto e hoje ainda tem lá, eu não sei como é, que há muito tempo eu não acompanho o basquete feminino, que é o que eles mais trabalhavam, com o Guilherme, com o outro menino lá, mas eu vejo que esse é o caminho, tá? Esse é o caminho para a gente desenvolver. E foi esse o trilho que eu tentei. Eu não saí muito da. A gente erra pouquinho, se errar muito, os caras pau da gente. Então a gente erra pouquinho, se esconde, pede desculpa, opa, não, mas erra de uma maneira legal, razoável, onde não há danos. Que errar todo mundo vai errar. A gente erra porque estamos aí na vida, né? Não vamos acertar tudo, mas a gente procurou sempre manter um padrão de comportamento onde a gente não se deixe invadir. Eu vejo isso em você, muito bem isso. Eu fico te observando de longe, eu não fico, tu vê que agora que a gente tem estreitado um pouco, mas eu sempre te acompanho e estou vendo, tá legal. Porque se não tivesse, eu ia falar alguma coisa, mas não, o cara está indo legal, então vai, deixa ele ir, que ele sabe para onde ele está indo. Então, esse é o grande barato e a admiração que eu tenho por você e outros, todos eles. Eu acho que todo mundo, eu tenho um carinho grande pelo. Eu vejo um atleta, assim, um garoto. Eu estou com uma filha de uma amiga, a neta, ela é nadadora e é negra. E aí eu
já deu uma força para ela ir nadar no Vasco, que ela nadava numa academia, eu digo, não, vai para o Vasco. Vasco é o clube. Ela já está começando a... Aí veio essa pandemia aí, parou tudo. Mas é isso, mas eu tô. O que a gente faz é o que é o simples, e o simples é o que dá certo. Eu acho que é Israel, isso, sabe? você tem Se a gente. noção de mais ou menos quanto atletas você indicou para clubes? Ah, não tenho, não, mas é muita Há gente. quantos anos você faz isso? Olha só, sabe o que que eu fazia? Pô, desde 94. Sabe que, olha, começou, olha só que coisa interessante. O Ricardo Oliveira, sabe quem é, né? Negão, que era, jogou no Grajaú, é mais velho que você, jogou no Grajaú e jogou no Flamengo. E ele chegou à Brasileira. O Ricardo sentou, era uma aula minha ali no clube na Lagoa. Ele sentou no cantinho do ginásio, assim, né? E eu comecei a aula. Pá, 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 pá. Aí eu olhei para ele e falei assim, ué, você não vai treinar, não? Ele falou assim, não, meu professor, eu não sou sócio. Ele tinha 11, 12 anos. Eu não sou sócio. Eu falei, eu sei que você não é sócio. Esse clube aqui não tem preto? Preto aqui sou eu, professor. Aí ele me olhou assim, assustado, porque ele não entendeu nada, né? Pô. Aí eu falei, não, mas entra aí que eu deixo você treinar hoje, vamos ver como é que você se comporta. E ele foi e treinou, porque ele tinha ido com um menino que morava no prédio dele, onde o pai dele era o porteiro. E convidou, ele estava lá e convidou, ele foi para o clube com ele. E o Ricardo, a partir dali, foi comigo para São Clemente, jogou na São Clemente, depois foi para o Flamengo, foi para o Grajaú, tinha apartamento lá, chegou na Brasileira. Aí, então esse foi o Ricardo, mas e tinha os meninos do clube que também foram. Maurício jogou no Flamengo, Coque, muita gente foi para o clube. O Ricardo, mas eu não quero falar só daqueles que a gente sabe que são excluídos. Porque os outros a gente sabe que vai chegar mesmo, porque a porta já nasceu com a porta aberta para eles. O Ricardo, não, ele sentou no canto, Ricardo Oliveira. Depois veio o irmão dele, que chamam de. Ele tem até. Eu não gosto muito de chamar, porque, mas talvez você conheça ele como Maisena. Não, se você conhece, é Henrique o nome dele. Também. Aí o Henrique jogou na São Clemente, depois conseguiu jogar em alguns clubes aí, e por aí foi. Mas olha, eu acho que tem muita gente. Eu não vou nem te dar um número assim, mas para lá de 50, eu acho que tem muito mais que isso. Mas muita gente mesmo. Olha, só ali na Cruzada, sabe o que eu fazia na Cruzada uma vez, o Aldo? O Jonathan, que hoje é artista, né? Canta, que é da Globo, o Alves, o Tauan, Iwan, o Leon, tem o Emerson. Isso foi Tá antes lá, de a Cruzada na, na, ter na. escolinha, não? Antes. Depois entrou o Wagner e ficou lá com ele e tal. Mas eu não fazia escolinha na Cruzada. Eu passava pela rua e catava os caras. Aí eu dizia assim, ó, fala com o porteiro que vocês vão fazer teste para boleiro. Porque no clube não podia entrar, né? Eles não podiam entrar, não tinham acesso. Mas só tinham acesso para pegar as bolinhas de tênis. Então eu via, por exemplo, aí, avisa lá que você vai fazer. Aí eu entrava. Quando eles entravam, eles iam para o ginásio. Aí depois que está no ginásio, ninguém vai tirar eles de lá, né? Então eu usava esses artifícios assim para tentar. E aí começou a entrar um, entra outro, entra um, entra outro. Todo mundo começava com essa história de pegar a bola dos tênis. Mas bola do tênis já estavam na quadra. E aí a diretoria também não se importou, porque estavam lá. E ficou até legal, que aí escrevia logo, federava, pronto, aí não tinha como impedi-los de entrar no Isso clube. era onde? Na Mas ABB? tem muita gente aí, isso já na BB. Mas tudo começou na São Clemente, como eu estou te dizendo. Eu montei uma equipe, aí jogamos o campeonato estadual, ganhamos de Volta Redonda, a gente viajava, foi coisa muito bonita mesmo. E culminou na ABB. O Berro jogou comigo na ABB, jogou na São Clemente também, no Pré-Mirim. Foi aí que era o diretor do Botafogo, o seu Menezes,
me viu lá com um jogo contra o Botafogo lá na ilha. Aí pediu para que eles fizessem. "Pô, você se importa do garoto?" Eu falei, não, pode levar ele, que ele é do mundo, ele é do jogo. Eu não vou ficar com o garoto porque ele é meu atleta. Deixa ele ir. Aí foi. Ó, o Patrick é um que andava de patins, cara. O Patrick era da escola pública. Ele andava de patins na lagoa, tinha aula, ele estava. Aí eu falei assim, Patrick, vem aqui, qual é seu nome, Patrick? Pô, vem treinar comigo basquete. Aí Patrick veio. Patrick não é que jogou, rapaz? Eu pego um negócio assim e vou fazendo. Agora, por que acontece isso, eu não sei. Eu sei que talvez seja um talento que Deus me deu de olhar assim e falar, olha, faz isso que é bom. Mas eu não Ou de tenho. repente, Assim, não ou de é. repente, Rael, seja a questão de que do que a gente sempre fala, né? Que talentos existem muitos espalhados a todo momento. Acho que a proporção é até maior, né? É, Do que a gente imagina. Só que infelizmente a gente ainda não tem uma estrutura para abraçar tanta gente ao mesmo tempo. E eu acho que essas pequenas estruturas exatamente. são iniciativas como essa, por exemplo, que você quer implantar na escola de samba. Eu acho que a gente tem que criar mais recursos, né? Dentro da sociedade, mais estruturas para abraçar mais o esporte de maneiras diferentes, não só a questão do clube, mas o apoio, Diferente. a escolinha, enfim, atividades com esporte. Acho que a gente tem que abraçar o esporte de diversas maneiras e eu acho que aí a gente vai começar a dar abrir mais opções, né, para esse público que é muito grande. Porque se você for Muito grande. analisar com estatística, né, de todos os atletas que você encontrou de uma maneira casual, a maioria deles teve algum tipo de Casual. relação forte com o esporte e proporcionou algum tipo de benefício. Então, assim, dentro de estatística, a gente Benefício. está realmente com um potencial muito grande nas ruas e que não está sendo aproveitado, né? Então, a gente tem que criar esses recursos para É, poder abraçar mais essas pessoas e alcançar uma efetividade maior dentro desses talentos, né? isso, Deixa eu te legal, isso falar mesmo. agora. A ideia é essa. Seguindo com as perguntas aqui, eu queria perguntar a você uma coisa assim bem particular, bem íntima. E tem alguma história assim na sua vida inteira com relação a esses atletas, né, que você conheceu por acaso e você foi de alguma forma tentando ajudar eles a encaixar na vida esportiva, que tem alguma história que te marcou? História chocante assim que te marcou? Mas chocante em que sentido? Sentido No bom? sentido, no Sentido sentido que bom, acho que. você entender que foi algo que mexeu com você. Olha só, dentro desse trabalho que eu venho desenvolvendo, assim, casual, essa coisa, agora tem uma coisa que eu vou contar que, mas só um garoto, vamos dizer assim, eu tinha, vamos supor, eu consegui, num certo local, 15 garotos que foram para o basquete. Apenas um se perdeu. Um. Ele passa por mim, ele me cumprimenta, eu cumprimento. Mas eu digo, cara, e aí, nesse universo todo, um foi para o lado de lá. E eu sei porque a gente conhece, né? A gente sabe andar de bicicleta para lá, andar para cá. Então isso é uma coisa que me doeu, assim, sabe? E até porque eu conheci o pai, eu conheci a mãe, porra, na verdade, e aí, rapaz, é isso. Agora, todos me marcaram de uma maneira interessante. Por exemplo, o Berro, a avó do Berro, ela passava por mim, Luísa Mafalda falava assim, professor, o Marcelo está dormindo ainda, o senhor liga para ele. Aí eu ligava, aí o Marcelo vinha com aquela cara de sono, e vinha, e chegava lá, fazia aula comigo. Então, é outro que eu me orgulho também, e não nasceu como a gente, nasceu numa condição melhor, mas é um camarada que entende a nossa situação. Ele compreende todo esse quadro. Então, aí, agora, uma coisa que me chocou, o Botafogo tinha um jogador que chegou na seleção brasileira.
mas todos os garotos eram protegidos. Esse garoto eu já nem sei mais o que aconteceu dele. Eu sei que ele foi também. Eu encontrei ele na Porta do Pinel. De tanto ele morava na Cidade de Deus. O que aconteceu com ele, eu não sei informar. Mas eu sei que ele consumiu tanta droga que ele foi parar no Pinel e ele me abraçou ali. Eu ia passando, eu acho que eu ia na universidade, eu ia na URCA, e ele me abraçou. Ô tio, eu falei, o que houve? Eu não vou falar o nome dele. E aí me abraçou. Falei, pô, cara, vamos sair dessa, você vai sair, eu tenho certeza. Vou sim, tio, vou sim. Ele com aquela calça de interno, né? Isso me chocou, porque o esporte também tem esse outro lado. Ele cria uma fantasia, e essa fantasia, ou a pessoa que cria fantasia, vamos dizer assim, não, o esporte não cria nada. A pessoa cria uma fantasia e talvez ele não seja recompensado naquilo que ele sonhou, ele não tem assim um reconhecimento, né? Porque, como você disse hoje, para mim tudo, ó, ganhou, perdeu, mas tem pessoas que se amarram, se seguram naquela... igual chupeta, né? Chupeta a gente amarra a fralda para não perder. E o caso dele, talvez tenha sido isso, não vou dizer o que foi, mas eu fiquei assim, chocado. Mas não foi meu atleta, não foi meu aluno, mas foi um atleta de basquete, era um negro e morava na Cidade de Deus. E aquilo ali me doeu muito. E eu não vi ninguém do clube ou de outro assim, diretamente apoiando. Talvez até por trás, porque a gente não acompanha todo mundo, mas que esse menino, não sei o que foi feito dele, espero que ele esteja bem, né? O que é difícil, né? Mas torcer para que o resultado não seja tão doloroso e que ele tenha conseguido sair dessa situação. De seleção brasileira. Isso é que Eu acho que, chegou a seleção aproveitando brasileira. esse gancho aí, né, que você falou, dessa questão de que chega um determinado momento que o atleta, por mais que ele alcance, né, algum tipo de patamar dentro do esporte, né, como você disse, chegar à seleção brasileira, ou chegar num clube grande, se tornar profissional, deixa muito claro, né, a condição que o atleta tem com relação ao clube, né? A relação que existe entre o atleta e o clube é uma relação extremamente profissional, onde ele não rende o suficiente, ele já deixa de ser importante dentro daquele clube. E que é bem diferente da relação que você, por exemplo, tem com seus atletas, que é a relação que a gente tem fora das quadras. Então, assim, daí a importância de a gente ser consciente, né, ou conscientizar os atletas de quem eles são, né, como pessoa, né? Porque por mais que eles consigam alcançar um potencial esportivo, né, um diferencial esportivo, isso vai proporcionar recursos para ele caminhar naquele mundo, porém não vai dar suporte para ele caso esse processo venha seguido de algum tipo de frustração, né? Porque o atleta pode machucar, o atleta pode perder o emprego, existem vários acontecimentos dentro do esporte que faz com que a vida dele volte ao normal, né? Onde a cabeça que ele tem, onde os recursos humanos que ele adquire, né, são mais importantes do que o potencial dele como atleta. Então, daí a gente precisa ser consciente, conscientizar os nossos jovens, né, os nossos iniciantes aí na prática esportiva, de quem realmente eles são, independente do esporte. E que o esporte nada mais é que uma ferramenta para eles alcançarem alguns recursos, né, que o trabalho ou só a educação às vezes não proporciona, que ainda assim é difícil. E o esporte, como eu disse, ultrapassa essa barreira. Eu não estou dizendo aqui, porque teve uma pessoa aí que colocou, eu não estou dizendo aqui que o esporte seja mais importante que a educação, nada disso. Estou te dizendo que o esporte é muito mais fácil ser trabalhado, muito mais fácil ser implantado, é muito mais aceito pelo jovem, pela criança, do que a educação em si.
e a gente tem que saber aproveitar desse recurso para que aí sim a gente possa induzir a educação de uma maneira mais efetiva e mais direcionada, né? Porque não adianta só você aprender, você tem que saber para que você tem aquele conhecimento, de que forma você vai saber usar aquilo e de que maneira aquilo vai ser útil realmente dentro da tua realidade. Porque não adianta eu aprender sobre física quântica se o meu dia a dia nada disso é útil, sabe? A gente tem que entender o porquê daquele claro. conhecimento, de que maneira aquilo vai influenciar na nossa vida. Então, quer dizer, eu acho que Uhum. esse exemplo aí que você citou, nessa experiência que você teve, prova exatamente da importância, da responsabilidade que nós temos sobre os atletas, que eles não são máquinas, né? Nós Uhum. não somos Exato. máquinas, nós somos pessoas, seres humanos, e precisamos desenvolver habilidades independentes, né? Que eu digo recursos humanos primeiro, antes de fazer qualquer outra coisa. As outras coisas, pois, podem variar, não importa. O importante é que a sua base é Uhum. sólida, que a sua base é consciente, sua base é coerente. O resto que você for fazer, seja futebol, atleta, professor, enfim, não importa o que você vai fazer, mas que você tenha uma base sólida e consciente do seu papel dentro da sociedade, dos recursos que você tem, que independem das suas outras habilidades, né? Correto, perfeito. É isso aí, meu Vamos lá amigo. seguir com as Vamos lá. perguntas. De, de, ih, Assim, como você participou da vida de muitas pessoas, né, dentro do esporte, existe algum fato, ou alguma pessoa, ou algum atleta, ou algum espaço que foi alcançado e que você se sente parte disso e que hoje te dá um orgulho muito grande dentro da sua carreira toda? eu acho que todos que passaram, não importa quem foi lá, quem foi aqui, mas aqueles que eu consegui traduzir a minha linguagem, né, de professor para ensinar o basquete e que conseguiram, não importa se jogaram a nível de clube, a nível de seleção estadual ou seleção principal. O que vale é o que nós podemos trazer para essas pessoas e que trouxe, eu acho que fez parte da felicidade deles ou da construção da vida deles. Eu acho que isso é que vale, independente da qualidade que cada um atingiu. Por exemplo, eu estava aqui lembrando, o que acontecia muito na ABB? Eu nunca tive um time alto, né? Meu time é mediano, todo mundo. O mais alto do time, em um momento, era o que eu lembre bem, era o Alves, que era o nosso pivô, mas ele carregava a bola também. Essa oportunidade que eu permiti que ele, claro, na hora do jogo eu digo, ó, entra mais, deixa, tem gente que faça aqui fora. Mas ele carregava a bola também, parecia um ia pelo meio de todo mundo e fazia o dele. Então isso fez dele um camarada que jogou na posição 5, mas ele não era 5, ele era qualquer posição. E aí ele passou a ser requisitado pelos clubes por causa da qualidade do jogo dele. E o que eu vejo é que aqui no Brasil, né, você viaja mais do que eu, deve saber até melhor que eu, que não existe uma especificidade nessa formação. Cada um joga o basquete, a bola roda, a bola gira. E aí não, aí você chega nos clubes, cada um tem uma posição, aí fica ali travado. Aí se ele não resolve naquela posição, porque muitas vezes não é aquilo que ele está querendo, ele toma esporro, ele passa a ser, vai para o banco, o cara tira ele de qualquer maneira e peraí, não é isso não, calma, vamos ver como é que essa coisa acontece. Então, precisa, dentro da escolinha, né, que é isso que é o meu forte, a escolinha, pré-mirim, até o mirim eu gosto de trabalhar. Por quê? Porque essa oportunidade precisa ser dada. Não posso especificar, dizer que você... Imagina você, tem 1,96 m, você é pivô. Não sou pivô, eu tenho 1,96 m, só isso. Agora, quem disse que eu sou pivô? Ah, não, porque você é grande e tá aí, daí, mas eu quero carregar a bola,
O Michael Jordan com 1,90 também carregava a bola, o outro com 1,98, o outro com 2 metros. Aqui nós temos essa cultura do colocar o sujeito na posição, ou até porque está faltando um, você bota lá, não, faz isso, e ele fica fazendo. Teve um garoto, então deixa eu te contar uma história, teve um garoto, não vou dizer qual foi o clube que ele jogava, mas ele treinava num clube de 5, ele jogava na posição 5. E eu olhando aquilo, eu falei, pô, esse garoto não. Eu olhava para o pai dele, olhava para a mãe dele, esse garoto nunca vai jogar de 5. Mas o clube obrigava. Primeiro que ele era preto, né? Era um menino negro, aí jogava, enfiava ele lá dentro. Aí eu tô olhando. Aí um belo dia, eu estava com um projeto ali numa quadra, e ele veio para treinar, que ele morava ali perto, batendo bola. Aí me aproximei dele, não conhecia ele não. Falei, vem cá, por que você joga lá dentro? Você não sabe levar a bola? Ele falou, não, o treinador me bota ali. Eu digo, mas você não... Desculpa, aí eu brigo, desculpa, ó, seu pai não é alto, sua mãe é alta. Você, quando muito, vai chegar a 1,90, vai disputar a bola que nunca vai ver. Então, você não quer mudar de posição, não? Ah, eu gostaria, mas é que não sei o que. Eu digo, não, mas aqui na minha quadra, você vai treinar de armador, tá? Aí ele começou, aí daqui a pouco ele botava a bola lá fora e ia para dentro. Eu digo, ó, para o jogo, pá, volta, você carrega a bola. E eu insisti com ele. Aí, não é que ele gostou da posição, aí eu consegui tirar ele desse clube, olha só a maldade, tirei ele e botei no outro clube. Ele foi jogar de 3, pronto, já melhorou. Já não era mais o 5, já era o 3, e faz um 2 também. Então, porque eu estou vendo que o garoto não vai chegar. Pô, quer dizer que tu vai sacanear mais um negão? Não vai, não. Aí o cara ficaram meio puto comigo, porque eu levei ele para outro clube. Levei não. Eu falei com o pai dele, eu falei, ó, a gente tem uma porta aberta ali. Meu filho, inclusive, ele gosta e tal, tal. Eu falei, então, faz isso. Pode ir lá, leva ele lá que... Pronto, já fizeram a transferência dele e tudo. O garoto hoje, feliz da vida, jogando na posição 3 e na posição 2. Quer dizer, se tivesse na posição 5, já estava morto, já tinha parado de jogar há muito tempo. Por quê? Porque não sabia carregar uma bola, Exato. Não sabia que a Aí, bola queima, a gente entra outra vez naquela questão que eu falei antes, né? Da questão do profissionalismo, né? Do clube e da questão de simplesmente atender às necessidades do clube, não às necessidades do atleta, né? O clube ele não prepara os atletas, só em categorias muito pequenas, mirim, de repente até no infantil, mas quando já passa disso, a gente trabalha com a competitividade e o clube já busca atletas já preparados. Então, quer dizer, eles se aproveitam das habilidades dos atletas para poder, com o grupo, né, encontrar aí algumas outras habilidades para chegar às vitórias, enfim, aos títulos. Mas a verdade é que a gente sabe que os atletas, assim, eles se adequam a uma proposta do clube para o jogo. E não existe interesse do clube em melhorar o atleta em específico, né? Porque são vários atletas e até porque seria um pouco injusto, né? Ou teria que existir um trabalho muito grande em cima de cada indivíduo ali para desenvolver a habilidade de cada um individualmente, enfim. Assim, daí mais um motivo para a gente prestar atenção no atleta, né? No indivíduo e o trabalho que você faz. Você viu que você deu uma oportunidade a mais para uma carreira que provavelmente ia terminar em um período curto. E isso que você falou é muito interessante, porque isso também eu me enquadro, né, nesse perfil, porque durante muitos anos a minha carreira no basquete 5 contra 5 ela sempre foi dentro dessa posição. Eu sempre joguei de 5 e de 4, né? E o de 4, na posição de ala pivô, era mais a questão de, assim, porque realmente eu não gostava de jogar de pivô. Não foi nem porque eu tinha tantos recursos, era porque realmente eu não me enquadrava ali. Mas se aproveitaram do meu físico, do meu potencial atlético, né? Para poder beneficiar o time das necessidades do time. Mas em nenhum momento foi colocado em questão
o meu potencial como atleta, o que eu poderia evoluir ou o que eu poderia ganhar, né, com outros recursos que poderiam ser acoplados, né, à velocidade, à força, à agilidade, né, à impulsão que eu tinha. Quer dizer, não houve uma preocupação em potencializar os recursos físicos que eu tinha com habilidades técnicas, né, do basquete para ver no que isso iria dar. Então, no meu caso, o que aconteceu? A minha carreira no clube ela acabou cedo, como você sabe, mas eu segui treinando na rua, e na rua eu consegui alcançar os objetivos, né, as evoluções que o meu corpo me proporcionava, e a minha condição atlética me favoreceu muito, junto com a parte técnica, que seria as habilidades que eu treinei muitas horas do meu dia para adquirir a questão do arremesso. Então, são coisas que o clube não me treinava, o clube não se preocupava com esses recursos. E eu tive que me preocupar por conta própria e desenvolver habilidades que hoje me favorecem muito, porque a parte da técnica, o meu físico é uma vantagem. Então, quer dizer, lá atrás eu tinha o mesmo físico, eu tinha o mesmo potencial, só que não foi visto esse interesse em explorar essas questões, Uhum, porque o clube realmente visa uhum, uhum. simplesmente o trabalho do time, do clube e a visão que eles têm sobre aquilo. Então, quer dizer, fica muito limitado. Então, assim, é o que você fez. Que bom que você teve a oportunidade de ajudar a salvar mais um atleta, mas muitos atletas ficam no meio do caminho. Quando chega na categoria juvenil, eles têm que abandonar o esporte porque já não têm condições de aceder a um nível profissional porque não foram aproveitados não foram preparados, né, para essa transição, né? Eles simplesmente foram explorados Uhum. fisicamente para poder suprir uma Isso, necessidade do clube, isso. que é injusto, né? Exato. Correto. Perfeito. Perfeita a tua visão. E, inclusive, hoje, deixa eu te dizer, tem um menino que ele é primeiro ano na minha escola, ele tem 14 anos, ele deve estar com 1,85 m, ele é largo, mais largo que a gente. Eu olhei para ele, eu falei, ele tem 14, deve ter feito 15 agora. Eu falei assim, vem cá, vamos fazer atletismo? Aí ele me olhou, professor, eu gosto de jogar handball. Eu digo, olha, é o meu jogo. Agora, eu tenho certeza que no atletismo você vai ser um craque, porque ele é arremessador de peso, disco e dardo. Esse garoto, ele se treinar um pouquinho, arremesso de peso, eu acho que ele começa a ser campeão estadual estudantil aqui agora. É que parou tudo, eu não tive. Aí eu liguei para a Mangueira para saber quando é que é o treino, porque eu vou botar ele para fora, vai treinar na Mangueira, porque lá tem especificamente esse treinamento, ou no Vasco. Então eu vou conseguir, vou ver como é que a gente faz agora com se tudo acalmando, para esse garoto voltar, começar a treinar. Ele vai ser campeão. Eu tenho certeza que eu olhei para ele e falei, pô, o cara de 14 anos, do meu tamanho, porra, o dobro do meu corpo, era só queimar um pouquinho, vai ficar seco, vai botar a musculatura, pô, meu irmão, vai ser campeão. Então eu fico observando isso, os garotos, vem cá, você, torneio de xadrez, quem joga xadrez? Eu boto lá o xadrez, tem um xadrez na parede lá que eu empresto, os caras ficam jogando. Mas é isso, rapaz, a gente precisa criar um modelo, né, de ação para que a gente possa dar oportunidades, né? Isso que você vem falando aí, e que essas oportunidades elas são muito remotas, estão muito distantes da nossa garotada. Mas vai chegar o dia que tudo vai, que nós estamos trabalhando para isso. Nós que eu digo, eu, você e tem um grupo de pessoas aí. E agora tem também aqueles que puxam, jogam para trás, que tu sabe disso. Não, não vai dar certo. Não, que não. Quantos já deve ter dito para você fazer outra coisa? Mas você insistiu e chegou aonde você quis. Então é Mas isso. aí a gente tem que. É aquela coisa, né? A gente tem que focar no que produz, né? No que é produtivo. A gente tem que fazer o nosso trabalho e pensar sempre nas possibilidades positivas daquilo que a gente está fazendo e essas outras coisas
como eu falei, quando você estabelece uma base, quando você acredita na tua base, quando você se identifica dentro de. Que isso demora, eu não estou falando aqui agora, com 36 anos, para mim é fácil falar sobre isso, mas sei que quando você é jovem, isso ainda não está muito claro na sua vida, mas quando a gente consegue passar essa visão, né, para o jovem, e aí essas outras coisas. É porque uma coisa é fato, né? O pobre não tem tempo de se lamentar, né? A gente não tem tempo de ficar reclamando porque fulano tá falando isso, ou porque fulano não tá te apoiando, ou porque fulano... Porque a falta de apoio a gente já nasceu com isso, né? Então, quer dizer, é uma coisa muito normal. É É muito normal pra verdade. gente, não é novidade É, você. é. Não tem novidade isso Exato. para Então não tem nós. novidade saber que a fulano é assim, ou fulano assado, ou porque pra gente é difícil. Isso que eu acho que isso eu acho que aí eu acho que o vitimismo entra, né, em questão. Quando as pessoas param para ficar se lamentando dessas coisas. É, A gente já nasceu nessa condição e já é, sabemos dessas coisas que estão estabelecidas, né, e já somos conscientes. E a gente não tem que ficar aqui é. questionando isso sem argumentos sólidos, porque a gente sabe que isso vai chegar num discurso fraco, num discurso sem força, um discurso sem potência. Eu Fraco, acho que a gente exato. Sem precisa força, sem potência. conquistar, né, o Perfeito. nosso espaço, trabalhar duro, firme, né, sem tremer na base, né, sem botar esses assuntos em questões, com silêncio, em silêncio, fazer o nosso em silêncio, de uma maneira forte, consistente. A minha, a, a minha avó dizia o seguinte: está com medo, mas vai com medo a si mesmo. E Exato, vai em frente. exato, Né? Vai com medo mesmo. exato. A gente vai, Se está com medo, vai com vai medo. guardando. Está com medo, mas vai Vai com medo guardando mesmo. as suas ansiedades, né? Vai guardando os seus traumas, os seus fantasmas, né? Dentro dessa bagagem que você é obrigado a levar. E quando chegar lá na frente, você conseguir jogar tudo isso pro alto, né? Aí você. Aqui, ó. Entrou agora o Manuel. Manuel está aqui, personal neto. O Manuel, eu conheci ele em Botafogo com a mãe dele. Ele andando ali. Aí eu falei, esse moleque vai crescer. Aí tal, encontrei a mãe dele, Cândida, já desencarnou, tá no céu ela. Aí tô lá. Aí eu falei, poxa, leva esse menino para jogar basquete comigo na ABB. Aí ela demorou muito, mas levou um dia. Aí tá ele lá. Manuel não chegou no Juvenil do Botafogo? Rapaz, catei na rua, assim, ele com a mãe dele. Eu pareço que as pessoas ficam meio assustadas às vezes. E tem o Félix também, que é outro menino, que ele, olha só, o Félix foi uma coisa interessante. Ele estudava ali do Jorge Fister, próximo ao Flamengo mesmo, né, o clube. E eu fui dar um treino lá com meus alunos, que a quadra estava ocupada lá no clube, e ele ficava olhando. Eu chamei o Félix para vir treinar com a gente. Aí ele veio, treinou lá. Eu disse, olha, a hora que você quiser, vai lá na BB, me procura, você vai treinar com a gente lá. E demorou umas 2, 3 semanas, o Félix apareceu com a mãe dele. Aí pegamos aqueles documentos que ele começou a treinar, tal, tá bacana o Félix. Aí, só que tinha um detalhe, ele estava, olha só o que é o esporte. Isso responde àquela pessoa que falou ainda para você aí, negócio do esporte e educação. O Félix não conseguia, ele estava com 11 anos, não conseguia passar de ano. Ele estava na 3ª série primária com 11 anos. Aí começou a treinar, e entramos no campeonato. Um dia a mãe dele falou assim, professor, eu queria falar com o senhor. Tá bom. Aí eu me retirei. Assim. Ela falou assim, eu tenho que agradecer ao senhor. Eu falei, agradecer o quê, minha senhora? O Félix conseguiu, através desse basquete que motivou tanto, ele fez uma prova na escola, ele agora já está acompanhando a turma da idade dele. Olha só, ele conseguiu, através do esporte, olha o que o esporte fez. Trouxe tanta energia para ele, positiva, que ele conseguiu fazer aquelas provas de aproveitamento onde ele pôde acompanhar a turma da idade dele.
Então, isso responde àquela pessoa que disse aí que primeira educação. Eu não sou contra a educação, não. Eu sou professor, eu tenho mais é que preservar a educação. Mas só que tem um momento em que a gente faz o diagnóstico de muitas crianças e sabe que através do esporte ela vai alcançar a educação dela. E a educação por si só, ela não se sustenta. Por quê? Porque tem aquelas barreiras e aí não tem o aprendizado, aí vai ser pau de manobra, como a gente sabe do sistema. E quando você é atleta, não, opa, peraí. Aí você começa a pensar, não, eu posso até estar ali, mas eu sei que eu estou sendo utilizado, né? Estou sendo usado naquele, assim como o outro era usado na posição 5. Não, peraí, eu estou sendo usado ali. Só que, aos poucos, ele foi saindo. Então, são esses resultados que vão aparecendo e que ninguém sabe que o esporte consegue isso. Tá? Que as pessoas estão de fora, falam que é educação. Não, eu sou pela educação. Tem mais é que ler, tem mais é que estudar, construir realmente pensamentos. Tem muita gente boa que está escrevendo por aí, pode ser romance, ficção, história, o que quiser. Mas tem que ler, tem que estudar. Agora, isso é uma coisa que muitas vezes nos é impedido. Nós não temos. Um livro custa. Olha, eu fui comprar um livro, R$ 40. Eu sou obrigado a comprar livro, então eu compro R$ 40. Mas o pai que ganha uma grana, sei lá, um salário mínimo, um pouco mais, ele não tem R$ 40 todo mês para dar para comprar um livro. Ah, não tem mesmo. Então, tudo isso, rapaz, o livro devia ser barato. Se é para trabalhar a educação, vamos baratear o livro, bota papel de jornal, faz papel vagabundo, mas que dê a possibilidade do cara comprar a R$ 2, igual já tem aquela palavra cruzada, eu passo na banca, está R$ 1. Ou se a empresa, a gráfica, consegue produzir uma palavra cruzada a R$ 1, vendendo, um livro também pode. É que os caras querem ganhar dinheiro em cima, o autor, sei lá quem é que ganha dinheiro, Show nem de sei. bola. Mas, fortalecendo de novo o esporte ele é fundamental nas nossas vidas. Nos Show de ajudou. bola. Israel, nosso tempo está acabando. Leandro, a gente fala muito, E aí, fala Então, aí, meu nosso tempo amigo. está acabando, vai terminar mais. Poxa, eu tenho que agradecer. Vai terminar mais uma live. Eu acho que é bom a gente. Não vai mais nada. Acho que é bom a gente chegar nos agradecimentos finais A aí. gente... Isso, eu agradeço a você pelo convite e me orgulho de você e de todos, né? Mas você aqui é o representante de todos esses, de que nós pudemos participar de uma forma direta ou indireta na formação de vocês e torço para que os teus projetos avancem e você consiga botar tudo assim como você quer. Obrigado aí. Show de bola. A gente preparou 1 milhão de perguntas, mas acho que a gente conseguiu falar de tudo que a gente mais ou menos tinha planejado. Acho que foi bem além a nossa conversa, né? E foi bem produtiva. Foi bem bacana. E assim, eu te agradeço de todo o meu coração, porque eu acredito que as pessoas elas se encontram por algum motivo e pessoas positivas passam pela sua vida com um propósito positivo e que se soma a outros e outros e outros. E tudo isso é fundamental para que você construa a sua solidez, né? Como ser humano. Acho que acima de qualquer outra coisa, acima do esporte, acima das vitórias, né? Eu acho que como ser humano, sua presença, esse contato que a gente teve foi fundamental no meu crescimento e no que hoje me dá satisfação. Não que a gente seja melhor que ninguém ou nada do tipo, mas que uma satisfação própria, né? De tentar buscar a coerência entre seus valores, seus princípios que te fazem se sentir bem. Eu acho que se sentir bem está relacionado com esses princípios mais importantes, né, que a gente procura aí transmitir no nosso dia a dia. Eu acho que as pessoas te trazem esse retorno também e você é uma pessoa positiva. E eu queria te agradecer muito, me sinto muito orgulhoso de poder ter esse respeito, ter conseguido esse respeito e admiração por você. Você é uma pessoa também que tem um trabalho que me enche de orgulho. Então, assim,
só agradecer o máximo possível, saber que você pode contar comigo e quando eu for para o Brasil aí a gente vai sentar para conversar. 10 segundos para acabar. Tá legal, obrigado aí. Um abraço, valeu. Raça, garoto. Valeu, já.